Estamos de volta e agora para não mais parar com o Papo Reto com Marcela. Você tá preparado? Esse episódio inicial eu trouxe duas pessoas, duas mulheres. Eu não quero nem falar, eu vou deixar elas se apresentarem. Mas só para você entender o peso desse episódio, nós vamos falar por que empresas vendem mais que outras. Por que será que hoje a minha empresa vende mais que a sua? Por que será que o seu concorrente hoje está vendendo mais do que você? Sentiu o peso daí? Mas claro que hoje eu trouxe duas mulheres assim maravilhosas que eu admiro demais. E é engraçado que uma ensina vendas através de WhatsApp, através de Instagram, ensina atendimento. Também tem uma empresa do offline e a outra, ela é 100% do digital. Ela trabalha 100% com a influência. Eu já quero trazer confusão aqui, meu amor. Já quero botar elas pra brigar aqui, o digital brigando com o offline. Eu já quero fazer aquele moído. Mas antes da gente começar o moído, eu quero que elas se apresentem. Muito obrigada por estar aqui comigo. Pode começar, Renatinha, se apresentando aqui para todo mundo. Olá, gente. Eu sou Renata Dantas, eu sou treinadora de vendas. Trabalho justamente desenvolvendo equipes de lideranças diretamente dentro das operações. Além disso, eu sou fundadora da agência RD Promo Vendas. É uma agência que conecta o seu público ao seu produto. E é uma satisfação estar aqui. Maravilhosa. E foi muito bom saber disso. Eu não sabia que tu tinha essa empresa, e aí eu já vou trazer aqui para todo mundo. Eu tenho uma grande dificuldade de fazer ações offline porque eu não tenho time. Então eu deixo de fazer, a gente vai falar sobre isso aqui. Será que Marcela acha importante as ações do offline ou Marcela é 100% do digital? Vamos trazer várias polêmicazinhas, mas eu deixo de fazer porque eu não tenho uma empresa, uma pessoa que vai cuidar disso pra mim. Então foi muito bom saber disso. Agora tem. Opa, boa! Mesa boa é assim, a mesa que já sai negócio, Já né? sai Eita, negócios. Glória, como eu gosto. Network já tá rolando aqui, né? Eu sou Tiana Araújo, sou gestora de marketing e sou CEO da TH Assessoria, uma empresa especializada em negociação de publicidade das influenciadoras mais influentes aqui de Recife, de Pernambuco. Inclusive, É verdade, gente, eu estou lá, tá? a anfitriã aqui do podcast, Marcela, faz parte do nosso time. É uma honra para mim ser convidada para estar aqui batendo esse papo junto com você e com Renatinha, que são duas gigantes aí, né? Do mundo da comunicação. Maravilhosa. Então vamos lá, bora começar com pergunta, bora começar com coisa boa. Vou começar fazendo a pergunta para Renata, porque eu quero trazer várias coisas polêmicas aqui para vocês. Renata, fala aqui pra gente qual é o maior erro que você vê as empresas cometendo hoje no atendimento. E Tiana, se quiser complementar, até Sim. porque você também trabalha com atendimento, faz Sim. esse atendimento maravilhoso, né? Eu estou lá, eu posso comprovar isso, mas eu queria que a gente conversasse bastante sobre isso, porque eu vejo hoje um déficit gigante no mercado. Eu estava conversando ontem com um funcionário meu, ele me mandou um vídeo onde a menina reportou nas redes sociais, né? Porque hoje em dia todo mundo posta tudo o que acontece nas redes sociais, de bom, de ruim, com as empresas. Aí ela falou o seguinte, gente, eu queria apenas um orçamento. E para pegar o orçamento, eles queriam que eu passasse meu CPF para fazer um cadastro, para depois do cadastro conseguir começar a ter um orçamento. E aí eu queria que vocês contassem e conversassem um pouco sobre isso. Qual é o maior erro que as empresas cometem assim nos seus atendimentos, seja online, seja presencial? Olha, seriam os maiores erros, mas vamos sinalizar os principais realmente. A experiência do cliente. Hoje em dia é algo que 90% das empresas não estão focando na experiência do cliente, não estão capacitando seus times. A constância. Iniciam um projeto e deixam, não dão prioridade para dar uma continuidade e realmente criar uma identificação com o seu público-alvo. E eu também acho que as empresas hoje eu vejo muito se preocupando em marketing, em fazer um bom marketing, em atrair o público. Aí é quando o cliente chega dentro da operação e não tem vendedor capacitado para realmente avançar com aquela venda, porque o marketing ele abre a porta. Mas se você não tiver uma equipe capacitada, será que eu posso ajudar? Que o cliente faz assim, eu vim atraído por uma super propaganda e cheguei aqui e não teve aquele atendimento que conduz à venda, porque quem faz o fechamento, quem faz o cliente virar dinheiro é É o o vendedor. vendedor. Verdade, E verdade. o nosso processo, né, complementa são processos que são um ecossistema, né? Nós estamos lá na frente do digital, fazendo a divulgação, alavancando a visibilidade do produto, serviço, da marca, do cliente ali.
Só que aquele cliente, ele não vai comprar da gente, ele não vai comprar da influenciadora em si. A influenciadora tá ali fazendo É um marketing. canal, né? É um canal, levando a visibilidade para tua marca. Mas quando você foca só no marketing e você esquece de capacitar a sua equipe de atendimento e de vendas, você se perde completamente no processo. Não adianta você focar muito, você colocar o seu cash ali. Ai, vou gastar milhões em marketing. Beleza, aí você gera uma demanda altíssima, mas o teu time, o teu backstage ali, tá preparado para receber aquela demanda? E quando recebe, tá preparado de fato para vender, para finalizar a venda, para fidelizar cliente? Então é um ecossistema, né? É um complemento um do outro. E a gente sempre fala para os clientes, quando a gente atende lá na TH, a importância da equipe. Às vezes o cliente vem com muita sede de influência, muita sede de divulgação. E eu digo, tá, mas as meninas, né, que atendem, a Renata, a Day, a Mariana, Maravilhosas. elas são treinadas, inclusive foram treinadas pela Renata Dantas, Arrasou. né? Em ter esse atendimento de especialista, um atendimento realmente personalizado. Então a gente questiona, né, para o cliente. Às vezes o cliente tá, não, eu quero fazer com muitas meninas, eu quero fazer. Tá, mas o seu backstage, como é que tá? A sua equipe de atendimento, vai postar em que horas? Ah, eu quero postar à noite. Mas você tem time para atender à noite? Nossa, eu falo tanto isso, meu Porque o Deus. cliente vai falar no seu direct, vai clicar naquele link, vai falar no WhatsApp, mas quem vai responder? Porque tem que ser assim, ó. É. Venda de internet é uma venda muito ágil. O cliente que está na internet, ele quer praticidade. Então, vai ter alguém para responder? Porque se deixar para responder no outro dia, Já esfriou, né? E Já venda é Perdeu a emoção. emoção. E por diversas vezes tem um super marketing, um super time de influenciadoras. E o cliente que contrata, quando não dá certo, ao invés de reconhecer, aí vem a liderança. É. Ao invés de reconhecer o que é que está errado dentro da sua operação, diz: não deu certo com Foi a culpa tua. influenciadora. É sempre assim. As influenciadoras não conseguiram, não me trouxeram resultado. Não, a influenciadora não dá resultado, ela traz a visibilidade. Quem traz o resultado, quem faz aquele cliente que ela atrai virar dinheiro, volto a dizer, é o vendedor. Verdade. É uma das coisas que eu mais falo, né? Todo mundo pergunta, Marcela, eu tenho um budget de investimento de influenciadora muito alto por mês. E a minha. Ó, a Tiana já vai ficar feliz. A minha ideia é aumentar. Hoje a minha ideia é aumentar cada vez mais o meu quadro de influenciadoras. E por incrível que pareça, diminuir mais o meu investimento em tráfego pago. Porque eu entendo a importância da fidelização do cliente através de um rosto. Isso. Por mais que no tráfego pago eu tenha um canal, um rosto, um atendimento, eu consigo ver hoje que o canal de vendas de influenciadora está me convertendo muito mais. Muito mais, porque eu não só estou convertendo a venda, eu estou fidelizando aquele cliente na minha empresa. Isso para mim é muito importante. E uma das coisas que eu mais falo, pessoal, influenciadora não é vendedor. Influenciador é canal de vendas. O papel de vender é da tua empresa. E acontece que hoje, eu não sei se vocês que estão aí do outro lado estão sentindo o mercado de uma maneira totalmente diferente. O mercado esse ano está se comportando diferente. Se você hoje não é uma empresa profissional, se você hoje dentro da sua empresa tem aquele famoso vendedor tirador de pedidos e não vendedor, você vai começar a sentir no seu bolso. A gente começou a sentir dificuldades dentro do nosso negócio de pessoas que não estavam capacitadas a estar dentro do nosso negócio. Isso. E aí chega um momento que instala e diz: caramba, preciso começar a mover. Preciso entender que ou capacita esse time ou essa galera não vai estar no próximo nível que o mercado está pedindo. Não é que Marcela, Tiana, Renata tá falando, pessoal. O mercado tá pedindo esse profissionalismo. A gente precisa começar a entender isso. E aí, Tiana, tu já falou aí de influenciador, né? O papo que eu gosto bastante. Ter muitos seguidores realmente significa mais vendas para o perfil da empresa? olha, esse mito, já vou dizendo que é mito, né? Esse mito já está passado. Ainda bem que as pessoas estão começando a dar o devido valor aos influenciadores, aos criadores de conteúdo, né? Ao seu engajamento, ao seu público, à sua comunidade. O que mais importa hoje não é se o influenciador tem 1.000 ou se ele tem 1 milhão. O que importa é se ele tem uma comunidade forte, uma comunidade que conecta com a comunicação, uma comunidade que recebe aquilo ali que ele está falando, se aceita, se conecta, se entende aquela linguagem de forma clara, para que quando ele vai divulgar um produto, porque tem outro ponto também. Às vezes as marcas vão contratar influenciadoras, querem olhar para o número de seguidores e o que é mais importante, além de saber se ele tem uma comunidade forte, se ele ou ela, influenciadores, tem uma comunidade forte,
tem que saber também se a comunicação daquela influenciadora comunica com o teu público, Isso, Isso. meu com a Deus. tua marca. Porque se você pega, vamos dar um exemplo. Se você pega uma influenciadora que ela ama, ela divulga conteúdo de lazer, ela ama viajar com a família, ela ama gastronomia, ela ama essa vibe. Beleza. Aí você abre um restaurante vegano. Aí você chama aquela influenciadora que ela vive no churrasco, que ela vive conhecendo restaurantes, que ela não tem essa linguagem, ela não tem esse público, e aí você convida essa influenciadora para divulgar a tua marca. Vai gerar visibilidade? Pode ser que ela tenha seguidores que sejam veganos? Pode, mas não vai ser assertivo. Verdade. Então, para você ser assertivo, você precisa entender se aquela influenciadora já comunica naquele formato, né? Se já tem aquele público ali, se ela já aborda aquela comunicação no dia a dia dela, para saber se vai conectar com a sua marca ou com o seu produto. E aí vem o famoso, esse dilema que o povo diz: eu quero contratar uma influenciadora com 1 milhão de seguidores. Tá, aquela influenciadora com 1 milhão de seguidores vai te retornar uma comunidade forte, um possível, né, comprador para o teu produto? Um cliente potencial? É isso que tem que estudar. Eu não sei se vocês já viram, eu não sei também se Tiana já viu, mas eu tava vendo, isso já faz alguns anos, e acredito que não tenha sido aqui no Brasil, tá, gente? Pra vocês já não começarem com suposições. Tá falando de quem? Tá falando de quem? Calma, respira. Eu tava lendo uma matéria que falou que uma influenciadora, ela precisava vender 35 camisas de uma marca específica para ganhar um contrato milionário. Era um contrato anual, ela tinha muitos seguidores, era uma influenciadora grande. Acredito que não seja daqui do Brasil. E a única coisa que ela precisava fazer era gravar o conteúdo, postar nos stories e vender apenas 35 camisas para uma mulher que tinha milhões de seguidores. E ela não conseguiu vender. E isso diz muito do que Tiana acabou de falar. Não é a quantidade de seguidores que vai fazer você conseguir converter mais vendas. É óbvio que a gente busca audiência, que a gente busca uma influenciadora relevante, mas a quantidade de seguidores hoje, ela não é mais sinônimo que a pessoa tem uma autoridade ali diante dos seguidores. E outra coisa importante, será que ela não vendeu porque ela de fato não tinha uma comunidade ou será que o produto não estava alinhado ao público dela? Lá na empresa, quando a gente contrata, a gente coloca produtos específicos para cada tipo de influenciadora. Não é todas as influenciadoras que divulgam o mesmo produto. Ah, hoje Jéssica vai lá, então o produto de Jéssica é um. Ah, o produto de Maria Alice é outro totalmente diferente. Não é o mesmo que Jéssica vai divulgar. Porque a gente entende que elas têm comunicações diferentes, ela tem um público diferente. Por mais que seja o público que eu atinjo, a forma como elas divulgam ali é diferente. Então, a forma que Maria Alice divulga já é totalmente diferente da forma que Jéssica divulga. E quem faz essa estratégia não é a influenciadora. Quem faz essa estratégia não é a assessoria. Quem faz essa estratégia é você que está contratando. Exatamente. Quem faz a estratégia de vendas da tua empresa é você. Só que acontece que nós terceirizamos a responsabilidade. Se o meu vendedor não vende, é porque meu vendedor não presta. Ou porque você não dá um atendimento, Treinamento. um treinamento. consultoria. Se a influenciadora não vende, é porque a influenciadora não presta. Ou você não montou algo específico para aquela influenciadora. Então, isso é muito importante a gente entender, porque a gente. Autorresponsabilidade, né, minha gente? Pelo amor de Deus, a gente É tão precisa. mais fácil terceirizar, né? Muito! Tão mais fácil. Eu tinha essa mania safada. Eu dizia, fulano não presta. Aí meu marido uma vez olhou pra mim e disse, e quem contratou fulano que não presta? Exatamente. Foi você. Tem que ter- Você fez uma péssima contratação, você não deu um treinamento devido a essa pessoa, por isso que hoje ela tá dando problema. E aí você tem duas opções, ou demite ou cuida pra melhorar. Agora, ficar Isso. reclamando todo dia da mesma coisa é quem tá em casa, quem precisa vender. Quem diz que o vendedor não presta, quem diz que o vendedor não atende bem, de quem é a culpa que aquele funcionário tá lá? Verdade. E aí, Renata, me fala, atendimento. O atendimento pode fazer uma empresa perder venda, mesmo tendo um bom produto? Sim, demais. Isso a galera acredita que não, né? Tem muita gente que diz, eu Demais. tenho o melhor produto, ninguém me bate no mercado. E aí se apega a isso, né? Não, demais. O atendimento, ele é o campeão que justamente que faz com que gere aquele valor, aquele produto. Até porque o cliente primeiro compra a gente. Ele primeiro compra você para depois comprar o seu produto. Verdade. Então, isso vem desde uma aparência pessoal, de uma abordagem assertiva, de uma apresentação de produto correta, de ser um bom ouvinte, porque tem vendedor que é blá, 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 o meu é melhor, blá, 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 tem tal função, tal. Sim,
Atropela, né, as informações. Vamos ouvir o cliente, vamos sondar o cliente. A pergunta correta vai te fazer ter a resposta exata para ter o fechamento da tua venda. Então, ouvir o cliente é muito necessário. E hoje em dia, parece que o básico bem feito, ele não está sendo feito. É o que eu vejo nas operações. Nós não chegamos na fase do extraordinário, do expert. O básico bem feito não é feito mais. É verdade. Por quê? Porque uma boa sondagem, ouvir o cliente, sondar o cliente, fazer uma abordagem correta. Você vê hoje vendedores falando com gíria com o cliente. É. Você chega hoje dentro das operações, a coisa mais fácil do mundo é você ver vendedores discutindo no ambiente, onde o eu já cliente vi está muito. junto. Acontece, viu? Meu Eu já Deus. vi muito isso. Então, tipo, o que a gente mais vê hoje são posicionamentos, comportamentos que acabam com a venda. Então, a gente nem chegou no produto ainda, É. porque várias situações já fizeram o cliente desistir de comprar. É verdade. E isso é uma análise diária, né? Isso. Porque, infelizmente, nós não trabalhamos ainda só com robôs ou com IA. Infelizmente ou felizmente, para quem é funcionário, né? Está pertinho. Nós trabalhamos com pessoas e pessoas acordam bem e acordam ruim. Exatamente. Elas não estão todos os dias felizes dentro do ambiente de trabalho. Então, eu falo que treinamento não é uma vez, treinamento é diário. E tem uma frase que Pablo Marçal fala que eu amo repetir: quem pergunta, governa. E eu digo direto aos meus vendedores. Eu tinha uma vendedora, ela foi-se embora, foi morar em Portugal. Ela chegou para mim num dia e falou: Marcela, eu não tô conseguindo converter vendas. Logo quando a gente começou a trabalhar com pré-venda. Geralmente a gente só trabalhava com produto à pronta entrega, comprou, levou, comprou, levou, comprou, levou. E a gente começou a trabalhar com pré-venda. E aí chegou um dia, ela disse: eu não consegui vender nada. Depois que a gente mudou essa modalidade de pré-venda, eu não consegui vender. Aí eu, traz aqui as mensagens que tu tá enviando pro cliente. E aí ela foi na minha sala, eu mostrei para ela, ó, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Finaliza isso aqui com uma pergunta, porque ela dizia, eu mando, o cliente não me responde mais. Passou, eu estruturei com ela como ela ia fazer e ela voltou para a mesa do atendimento. No outro dia, e aí? Vendeu quanto hoje? Ela falou, vendi 18 mil. Olha aí. Era só um detalhe no atendimento, né? Um pequeno detalhe no atendimento dela, fazer a pergunta para o cliente, explicar aquilo que para ela é óbvio, porque ela trabalha lá. Para ela é óbvio quando vai ser entregue, como é que vai ser entregue, a hora, o dia, para ela é óbvio, para o cliente não. Para ela que trabalhava na empresa era óbvio que era uma pré-venda, mas para o meu cliente não. Então são coisas tão pequenas que a gente precisa explicar para o cliente e com isso a gente vai conseguir converter mais vendas. Exato. E existe muito a frase do eu sempre fiz assim e deu certo. Eu sempre fiz assim e deu certo. Morreu e não fez nada de Essa diferente. na vida. frase, mas a gente sempre fez assim, mas tá dando certo? Não. Então acaba o a gente sempre fez assim, pelo amor de Deus. Não existe mais. Hoje, a minha especialidade é o In-Company. Eu dou o treinamento e eu acompanho as empresas semanalmente para ver como está sendo aplicado o que foi treinado. Boa. Porque o que é que acontece muito? O treinamento ele é muito importante, ele agrega muito valor. Os vendedores saem do treinamento com sede para aplicar aquilo que foi ensinado. Mas se não tiver uma liderança forte para dar continuidade com aquilo que foi treinado, ele Se para perde. no meio do caminho. E eu não digo nem sempre só liderança forte, porque diversas vezes existe sim uma liderança forte. Mas o líder faz tudo. É. Então, o líder não tem condições de estar acompanhando na ponta os detalhes. E ter uma treinadora em company que acompanha na ponta os detalhes, ele lhe dá tempo para você ver o crescimento da sua empresa, focar em outras coisas e ver a sua equipe evoluindo. Então, muita gente ainda, quando eu escuto alguém dizer, deixa a gente vender mais para poder te contratar, aí eu paro e penso, é Tem que justamente contratar por pra vender isso que mais. você não está vendendo mais. Não vai vender mais, desculpa. Exato. Mas na cabeça de muita gente ainda precisa crescer financeiramente para poder crescer mentalmente, mas é o contrário. Quando a gente expande a nossa mente, quando a gente tem conhecimento, aí sim a gente começa a transbordar dentro do nosso negócio, né? Tem que investir, né, Marcela? O problema é que as pessoas não querem investir nos negócios, né? Passam anos chorando pela mesma coisa, Quer mas fazer não. tudo, quer centralizar e não quer delegar, não quer investir no seu negócio. Como é que seu negócio vai alavancar? Como é que ele vai escalar se você não Isso. investir? Não tem como. Tem que investir. Eu tava pegando um gancho desse assunto que a gente tava falando aqui agora. Toda vez que eu vou numa loja, né? Eu também sou treinadora.
Mas eu já saí dessa área, agora eu tô focada em assessoria de influenciadores. Também, né, mamô? Um monte de mulher na sua cabeça. Não tem como. Tem que dar conta. Tem que dar conta, é. E aí, quando a gente vem dessa parte também de vendas, a gente fica fissurada, né? Toda vez que a gente entra na loja, a gente fica observando tudo. O atendimento, como fala, como atende, como... E às vezes eu faço assim, ai meu Deus, eu tô com tanta pena da dona dessa loja. Eu fico pensando, eu digo, meu Deus. Aí, funcionários que estão ali, às vezes, discutindo coisas da própria empresa, né? Não, porque minha folga era tal dia. Não, mas era minha e não sei o que. Aí eu fico assim, dá vontade de dizer, gente... Eu sou cliente, eu tô aqui. Depois vocês falam isso, deixa eu sair, depois... Então, tem coisas hoje que também tá atrapalhando muito as vendas, coisas simples, sabe? Você não tá compartilhando ali informações pessoais ou da empresa na frente do seu cliente. O seu cliente entrou na loja, acabou. É ele que é a estrela do negócio, é ele que merece toda a atenção, né? Então, às vezes é o básico, como você falou, né? O básico bem feito. Uma vez a gerente falou assim, eu tava na loja, a gerente falou assim, gente, eu não quero que vocês façam plus, não, só quero que vocês façam o básico. Eu falei, nossa, onde é que nós chegamos, né? Porque na minha época de vendedora, Tinha que fazer o plus, né? minha gerente, ela falava assim, ó, e seu quilômetro extra, tá onde? Você deu quanto de quilômetro extra esse mês? Porque não era só o básico, né? Talvez por esse motivo que a gente consegue performar no mercado e até andar por outros viés da venda, né? No marketing, na venda, enfim, porque a gente foi muito cobrado. Isso. Hoje em dia, a liderança se cobrar um pouquinho assim, Ai, Dá um além problema do que tão é grande. só o atendimento, Ai, só a gente. venda, talvez as pessoas não se permitam ser treinadas, Verdade. né? Uma vez eu falei isso para minha equipe. Falei, gente, não adianta eu trazer a melhor treinadora. Eu sou treinadora, mas eu não quero treinar vocês. Eu vou trazer uma profissional também da área, que é excepcional, porque eu quero que vocês tenham. Uma coisa é você ter um treinamento meu, que tô no dia a dia ali com você, que te fala às vezes a mesma coisa, E tu não escuta. mas uma pessoa de fora vai trazer numa outra linguagem É. que vai abrir tua mente. Mas eu preciso que vocês estejam abertas a ser treinadas. Isso. Porque eu posso trazer o melhor profissional de treinamento, de venda, de atendimento aqui. Se você não se permitir crescer, não vai adiantar de nada. Eu vou só estar jogando dinheiro pelo ralo. E às Verdade. vezes é isso aqui que está faltando nos profissionais de hoje. É se permitir ser treinado, se permitir é, crescer em conhecimento, estudar mais, buscar mais informações também, né? Infelizmente hoje, eu não gosto de falar a geração, mas infelizmente hoje é tão difícil ver pessoas com ambição, de Tem verdade, não. ambição. Quer trabalhar, depois quer ir pra praia, Eu Eu, digo, só isso mesmo, não tem nada mais que você queira, não. Não, quero só curtir de boa. Entendi, tá certo. eu vejo os donos de negócio dizendo, Renatinha, elas não se importam quando não ganham comissão. Não, gente, comissão para mim me fez gerar Conquistar. desejo. Eu comprei minha primeira casa própria sendo vendedora. Como É isso aí. vendedora, foi muito É isso importante aí. ser vendedora. Eu vendia chip, eu trabalhava na Conde da Boa Vista, eu vendia chip no meio da rua. Chip, oi, controle, oi, controle. Me tornei a gestão do shopping, na loja da Oi, Shopping Rio Mar Recife. Uau. Então, mas tinha gente que queria ficar dentro da loja, no ar-condicionado. Eu não, eu tava caixinha de som, tenho fotos, compartilho. Tava o boné, o microfone. Teu Oi Controle é aqui, na melhor loja da Oi, da Conde da Boa Vista. Você não tem igual. Então, tipo, quando eu entrava para ir ao banheiro, ou quando eu entrava com cliente para fazer cadastro, eu via vendedor dizendo assim: eu não sei como ela não tem vergonha de passar essa vergonha. É. Eu não sei como. Olha isso. E eu tinha minhas gerentes, que graças a Deus eu tive elas, para ajustar comportamento, para ajustar postura, para ajustar ambição, visão. Graças a Deus eu tive Joana e Catiane, que são grandes amigas. E nos dias de hoje, Joana e Catiane estavam sendo processadas, tá? Uma atrás da outra com o processo. Porque hoje em dia tudo é assédio, É. tudo é constrangimento, tudo. Não, eu agradeço que eu tive elas Eu duas também, como viu? líderes. Nossa, Eu agradeço. eu tive uma gestora que, meu Deus do céu, quando a gente entrava na reunião de vendas, o povo dizia que era tiro, porrada e bomba. Vai começar agora. E quem vendeu mais? E vendeu quanto? Por que não vendeu? E não atendeu tal cliente? Não sei o quê. Quando a gente saía de lá, quando acabava a reunião, ela dizia, vamos todo mundo almoçar. A gente ia almoçar. Ela era muito rigorosa, mas ela desenvolveu excelentes profissionais. Ela desenvolveu profissionais, assim, que conquistaram
tudo que tem hoje, né? Até trilhar o seu caminho rumo ao seu sucesso, né? A sua realização profissional e pessoal. Ela construiu excelentes profissionais. Aqui a gente tá falando de funcionário, mas para mim o que ainda é pior é quando o dono da empresa tem essa cabeça. É. Eu não faço porque eu tenho vergonha, eu não faço porque não é necessário. E todo mundo vem falar comigo, Marcela, porque a minha funcionária eu contratei para gravar um vídeo e ela não grava. Aí eu digo, tu faz? Mas Marcela, eu contratei para isso. Não, tu faz. Tu que é o exemplo, tu que é a liderança. Exato. Ela te segue, ela começou a trabalhar lá porque você contratou, ela tá lá por causa de você, ela quer ganhar o dinheiro, porque eu falo que empresa é um casamento, né? Eu sempre digo, Verdade. pessoal, a gente vai fazer um treinamento antes de te contratar, porque eu preciso saber se você quer ficar comigo para sempre ou não, para sempre. Eu sempre brinco quando eu vou contratar. E o próprio dono não quer fazer, o próprio dono não quer pegar um caixinha de som e falar no microfone, porque isso é vergonhoso. O Verdade. próprio dono não quer pegar um telefone, não precisa nem pegar um caixinha de som. Porque eu pego, meu marido pega, a gente faz mó, brinca, grita. Isso. Isso pra mim não é vergonhoso. Sabe o que é vergonhoso pra mim, gente? Ter nome sujo. É. Vergonhoso pra mim é não ter nome na praça, é não conseguir comprar porque eu tô devendo. Vergonhoso pra mim é chegar no final do mês e eu não ter dinheiro pra pagar o meu funcionário. Isso é vergonhoso pra mim. Agora, trabalhar, pegar uma câmera, um telefone, gravar um story, pegar um sonzinho, colocar um chapéu na cabeça e ir pra rua pra dizer, olha, a Chip dá oi, vem cá, menina, vem ver. Isso não é vergonhoso, não. E quando a gente vê um funcionário que não quer fazer, a gente até entende. A Tudo empresa bem, não é minha. a empresa não é minha, é assim que ele pensa. Mas quando eu vejo um dono com essa cabeça, eu digo, não é possível, cara. Tu não vai pra canto nenhum, tu não vai conseguir sair de onde tu tá. Porque a tua mentalidade, eu sempre falo, né, gente, Deus libertou a galera lá do Egito. E depois ele começou a botar leis. Porque com essas leis ele precisava libertar a mente. As pessoas, elas ainda estavam vivendo na escravidão. Isso é na Bíblia há quantos mil anos atrás? A gente faz a mesma coisa hoje. A gente é liberto de algo, Deus coloca uma empresa na nossa mão, a gente começa a prosperar a nossa empresa, só que parece que a nossa mente, a cabeça pequena, a cabecinha de CLT, e não, fica, não tem, não diga, ai Marcela, CLT, sim, CLT é aquela pessoa que só anda na regra, só faz na regra, não dá uma a mais, não dá uma milha a mais, não quer ser treinado. Essa é a pessoa cabeça de CLT, eu só faço aquilo que me paga, ponto. Nunca vai crescer dentro de uma empresa. Você, dono da loja, que tem essa cabeça, que vive sempre no mundo passado, porque eu faço assim, porque sempre deu certo assim, não tem como. Deus já te tirou do Egito, mas tu continua vivendo na escravidão. Ou a gente começa a ter a mentalidade de liberdade, eu faço mesmo, eu não tenho vergonha porque eu tenho que fazer pelo meu negócio, ou vai viver literalmente lascado, quebrado. Excepcional. Chegamos na cultura, né? A palavra cultura. Quantas empresas não possuem uma cultura firme? Verdade. A cultura vem dos donos. Quantas e quantas empresas não possuem uma cultura firme? Como é que os funcionários vão vir formadinhos, sem um treinamento, com uma liderança que não tem cultura e vai fazer um trabalho excepcional? É querer pedir de onde não tem. É. É querer cobrar de onde não tem. A Eu vi verdade. um post esses dias que dizia assim, tudo é vergonhoso até dar certo, né? E é verdade. Quando você começa a fazer, você sente vergonha. Eu não vou mentir que eu já tive vergonha. Eu também já. Mas eu também. eu meti a cara ali, eu disse, ou eu faço, ou eu vou ter uma grande equipe que vai embora. Na época eu era supervisora de marketing, né, da empresa, de uma das empresas que eu já trabalhei, e nós tínhamos 30 promotoras, e foi na época da pandemia, né? Eu era gestora de marketing operacional, fazia ações, com a galera nas lojas, distribuição de sachê, enfim, né? Locução na porta da loja, eu fazia o maior auê. Mas quando ligava uma câmera, eu morria de vergonha. Travava. Até que chegou a pandemia, e aí tudo fechou. 30 promotoras, e o meu gestor, meu diretor, olhou para mim e falou assim: eu vou ter que demitir. Infelizmente, não vou conseguir. O desespero, né, na hora. Não tinha vindo ainda aquela questão do governo, de Uhum. dar aquele auxílio e tal. Então, naquele calor da emoção, eu falei: calma aí, vamos fazer o seguinte: o que que só acha da gente fazer aqui um trabalho de divulgação? Eu posso fazer umas lives, eu posso pedir para as influenciadoras da empresa divulgarem a live, a gente vende online, mas a gente vai vender para o cliente final. Eu falei: a gente vai ter que vender para o cliente final para entregar na casa dele, porque a gente vendia para as lojas, né? Uhum. Mas as lojas estão fechadas. Então, vai fechar todo mundo? Vai fechar a loja, vai fechar a gente, vai fechar todo mundo? Ou a gente vai ter que encontrar uma forma de se segurar Se no mercado? reinventar, né?
Ele, não acredito nisso, não, isso não vai dar certo. Eu falei, deixa eu fazer. Se o senhor permitir que eu faça e der certo, a gente continua. E aí eu falei, gente, onde é que eu me meti? Eu falei que eu Porque ia eu fazer fiz uma isso. live. Como que eu vou fazer uma live se eu não consigo nem abrir a câmera? Eu muitas vezes fazia aqueles vídeos bem amadores na frente da loja, né? Tô aqui na frente da loja, hoje tem uma ação assim, mas meu Instagram era fechado, né? Apesar de eu ser uma profissional de marketing, mas na época que eu me formei em marketing, em 2012, não existia. Tava no começo do Orkut, minha filha. É. Então não existia essa comunicação digital, né? Então eu tinha aquela certa timidez, apesar de ser muito espontânea, mas eu tinha timidez. E aí eu falei, eu vou ter que fazer, porque ou eu boto minha cara no gol, ou então vai demitir da metade das minhas promotoras e eu não posso deixar isso acontecer. E aí a vergonha, minha filha, eu falei, vai com vergonha mesmo. Liguei a câmera toda embaçada, não sabia nem que tinha que limpar a câmera. Quando eu vi, tinha um monte de gente lá. Eu quero comprar esse shampoo, eu quero comprar esse kit, eu quero comprar. Comecei a vender, vender, vender. O negócio começou a dar certo. Quando terminou ali, meu diretor falou assim: a gente poderia fazer outra live amanhã, né? Aí eu Hum. falei: pra quem tinha vergonha, eu acho que o negócio deu certo, né? Vamos embora. E aí eu fui tirando a vergonha, tirando a vergonha. Hoje em dia, mas isso era lá na pandemia, em 2021. 5 anos depois, eu consigo pegar o meu celular, abrir e fazer um story, fazer uma live, fazer um conteúdo, mas isso não começou agora, né? Eu vim numa É uma construção. construção. Isso. Então, tudo é vergonhoso até dar certo. Hoje dá certo, eu não tenho mais vergonha, mas você vai ter que dar sua cara a tapa. Verdade. Você vai ter que começar a fazer com vergonha, sem vergonha, errando, faz de novo, mas você vai ter que fazer. Na pandemia eu fiz live. Não tem aquele chapéuzinho que tem no ovo de Páscoa de chocolate que você aperta o negócio, a orelhinha dele mexe? Aham. Eu fiz live assim na pandemia, gente. Eu cheguei a fazer 6 lives por dia na pandemia. Não tinha mais assunto para entrar para vender móvel. Então eu entrava com esse chapéu, no meio da live eu ficava apertando as orelhas, ficava mexendo, o povo começava a rir. Eu fazia de tudo para deixar o meu público ligado dentro do meu Instagram. Eu fazia live de 5 horas da tarde com convidada, com um negócio de café. Gente, e a live do cafezinho com bolo. Não tinha nem tema, eu só entrava. Começava a conversar com o público que tá do outro lado, daqui a pouco eu tava vendendo móvel. Eu lembro que a gente trabalhava até 1, 2, 3 horas da manhã vendendo, vendendo. Acabava a live, o WhatsApp lotava, não tinha vendedores trabalhando. Eu começava o atendimento e descarregava para eles terminarem a venda. Finalizaram. Eita, finalizarem. Finalizarem a Quase que não venda. saía, meu Deus, finalizarem a venda. E foi também uma coisa de se reinventar. Quando tu fala, eu não conseguia gravar, se vocês verem meu vídeo do início, não, Marcela, pelo amor de Deus, não é tu não. Claro que era eu, porque todo mundo tem um início. É. Todo mundo começa literalmente na merda, É. queira você ou não. É verdade. Tiana, você acha que o público hoje confia mais em influenciadores ou em propaganda tradicional? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Não é querendo vender o meu peixe, mas em influenciadores. Mas, porém, 3 pontinhos. Em influenciadores que têm uma boa comunicação. Em influenciadores que têm uma comunidade. Porque, assim, hoje no Brasil, são mais de 13 milhões de influenciadores. É gente, viu? Todo chegando mais, dia, né? todo dia acorda uma pessoa nova. Você é influenciador. Sou você influenciador. Só que, ao longo desse período, né, dessa transformação da profissão influenciador, porque hoje é uma profissão e já regulamentada, as pessoas vieram desenvolvendo habilidades, né, dons de se comunicar. Algumas têm o dom, outras desenvolvem o dom, porque tudo é treinável, tá? Às vezes as pessoas dizem assim, não sei me comunicar, não sei fazer, não sei. Ninguém nasceu sabendo nada, vamos treinar que vai dar certo. Então, quando um influenciador, ele tem uma comunicação fluida com a sua comunidade, ele consegue vender, comunicar qualquer ideia, É. qualquer produto, qualquer coisa. Agora, se for um influenciador que ele não tem uma boa comunicação, ele não tem um storytelling, ele não tem um branding pessoal, simplesmente tá ali, liga a câmera, vou compartilhar aqui o meu dia, lifestyle. Aí eu penso assim, sim, Xuxa, sua vida é bem A interessante. estrela, todo mundo quer ficar Só vendo. sua vida é interessante, é suficiente, né? Não, você tem que criar uma comunidade, você tem que ter um nicho, Verdade. o nicho tão falado, que às vezes a pessoa não consegue se encontrar no nicho. Você não precisa, eu falo sobre moda, você não precisa falar só sobre moda. Isso.
Você pode falar sobre moda, sobre beleza. Nós que somos mulheres, que andamos aí nesse meio, né? Então você pode falar sobre beleza, sobre moda. Se você treina, sobre academia também, mas assuntos que façam parte da sua Que vida. existe o nicho e existe subnichos. Assuntos que Exatamente. você vai pegar daquilo ali e falar dentro do seu perfil, né? Exatamente. Então, quando as pessoas, os seus seguidores, te identificam como aquela persona, né? Essa influenciadora tem uma persona muito bem elaborada ali. Eu sei exatamente quem ela é. Então, ela tem uma comunicação que eu não vejo ela sair. Ah, hoje ela diz que gosta de café. Amanhã ela diz que não gosta de café, que gosta de suco. Então, É qual é a complicado. coerência que essa pessoa tem? Então, quando é uma influenciadora que tem um brand pessoal, uma comunicação fluida, que tem uma comunidade forte, com certeza, influenciadores tá mandando no jogo. Verdade. Inclusive vendem mais, né? Quem tem tudo isso consegue converter mais vendas. Agora, para vocês duas, o que mais pesa para vender hoje? A influência ou o atendimento? Eu falei que eu ia começar a botar umas pegadinhas aqui. O negócio ficar mais interessante, entendeu? Eu tenho minha resposta, tá? Vamos Mas lá. aí eu quero ouvir vocês duas. Vamos lá. Eu acredito, Pode tirar as facas da mesa pra. Brincadeira, gente. eu acredito piamente que é o complemento das duas coisas. Não tem como você andar só com marketing sem ter uma boa equipe para transformar aquela comunicação em venda. E não tem como você ter a melhor equipe dentro da sua loja se você não comunica para o seu cliente que você tem um bom produto, que você tem um bom serviço. Enfim, é um ecossistema que se complementa. Você precisa dividir a sua verba aí, tá? Porque tem lojistas, tem empresários, empreendedores que quer só faturar, né? Não quer Pagar o investir. boleto do produto que É. comprou, da mercadoria e o restante botar no Bolso. bolsinho. Então, deixa eu te falar que se você separar 8%, só 8% do seu faturamento mensal para investir no divide assim, ó, meio a meio, 4% marketing, 4% equipe. Que seja treinamento, que seja premiação, bônus, que seja campanha, porque os vendedores também precisam ter campanhas para poder dar aquela motivada, né? Se você souber fazer um bom trabalho, você de fato separar aquele valor do marketing para você focar e essas duas coisas andarem pau a pau, assim, o marketing complementando a venda e a venda complementando o marketing, não tem pra ninguém. Você não vai ficar com o produto na prateleira, você não vai ficar com o produto encalhado, você não vai ser aquela profissional que você não tem cliente. Agora tem que saber dosar. Verdade. As duas coisas precisam andar juntas. Me corrija se eu estiver errada, Renata. Não, eu só vou complementar. É o Já fiquei com casamento, medo. é o casamento perfeito. É. É o casamento perfeito, porque vendas, ela anda de mãos dadas com o marketing. Ela literalmente anda de mãos dadas com o marketing. Então, se você tem noção que esse investimento, capacitar um time e ter uma boa divulgação do seu produto ou serviço, não tem como dar errado. Uma cultura firme, uma liderança que funciona, um marketing bem posicionado, com a comunicação assertiva e a equipe treinada, ai, é um sonho, né? Acabou, se não tem pra ninguém. Uma pergunta para as duas também. Vocês acham que hoje o Instagram, ele ajuda mais as empresas ou ele atrapalha mais as empresas? Eu acredito piamente que ele ajuda muito mais se ele for feito, se o trabalho for bem feito. Né? Porque se você tem um Instagram, olha só, o que que acontece muito? Ai, meu Deus. Olha eu me comprometendo. Eu amo, gosto assim, quando se O compromete. que que acontece muito? Às vezes a empresa, ela contrata a influenciadora. A influenciadora, ela vai lá, faz um trabalho belíssimo, e leva videomaker, e vai com o look na paleta de cores da empresa, e tem uma comunicação maravilhosa, ela aquece ali a sua audiência para poder ver aquela publicidade que ela fez, massa. Aí depois que ela vai embora, aí o seguidor entra lá para ver os stories, o look, se tem mais, se tem preto, se tem verde, se tem amarelo. Aí tá lá, cri, cri, Não tem cri, nada. cri, Sumiu. cri, cri, cri. Sumiu. O último post foi do Natal, uma arte. Feliz Natal. Aí não dá, né? Aí o Instagram realmente vai atrapalhar, porque você até tem o produto na sua loja, você tem uma infinidade de produtos ali para a pessoa escolher o que quiser, uma variedade incrível, mas Não tem. como é que o teu cliente vai saber que tu tem? Se o teu Instagram não tem, então na loja não tem, nem vou lá. Então vai te atrapalhar. É verdade. O Instagram, ele, quando eu participo da reunião
junto com os clientes. Cliente, quando quer um orçamento comigo, a gente entra numa call. E uma das primeiras perguntas é: me informa teu Instagram? A merda já começa Eu já daí. falo assim, me informa teu Instagram, aí eu já vou lá. Eu tô falando com um cliente, não, tô aqui, ó, o iPad aqui na minha frente, eu falando, e no meu celular aqui, olha no Instagram do cliente, eu. Sim, mas e tua É, comunicação? O que, é, que houve com isso você aqui? postou ontem, são 4 horas da tarde, como é a constância? Pode ter acontecido alguma coisa hoje? Não, é porque eu não tive tempo. Cadê a equipe se apresentando? Cadê a interação com a equipe? Cadê o criativo? Cadê o comercial? Cadê as informações das peças? Cores, tamanho, informação. Cadê? Não tem. Não, é porque só eu que faço marketing. Aí eu, "Oh, Ah, mas quem é que vai vender? meu Como é Deus. que vai centralizar algo para uma pessoa só?" Então, tipo, a gente ainda encontra muitas falhas que, sem dúvidas nenhuma, o Instagram, ele é um, um, um trampolim para qualquer empresa que quer crescer. É verdade. Mas Ele tem que pode ter ser o seu. constância. Ele pode ser seu grande aliado, ou ele pode ser o Ou, maior pior inimigo. pesadelo. ou, É. É. mas o inimigo. Eu, numa reunião dessa, olhava pro cliente e dizia: sabe qual é o problema da sua empresa? Você não pode, mas a vontade é de dizer isso. Meu amigo, deixa eu te dizer. Pode ir, Deixa eu te Nathalie. contar aqui. Talvez esses problemas todos que tá acontecendo, que eu tô tentando te ajudar, mas deixa eu te dizer, tudo isso é culpa tua. Porque a pessoa que diz, quem faz sou eu. Gente, eu sei. Quando a gente inicia nosso negócio, é necessário. A gente vai colocar a mão na massa. Até hoje eu faço um monte de coisa que nem era pra eu fazer. E eu tenho consciência disso. Mas existem momentos da nossa empresa de crescimento, momentos que a gente precisa realmente dar Exato. conta. Só que vai chegar um momento que ou a gente começa a delegar algumas tarefas que operacionais que não tem necessidade, porque o dono da empresa ele tem que estar na estratégia. Eu sou a pessoa que contrata as influenciadoras, eu sou a pessoa que monta a estratégia das influenciadoras. Imagina se eu também for a pessoa que, quando as influenciadoras chegar lá, eu vou atender, eu vou ajudar no vídeo, eu vou puxar o móvel. Beleza, quem é que vai montar as outras estratégias? Então a gente tem que ter essa consciência. Se você é a pessoa que faz tudo dentro do seu negócio, tem algum problema. O Exato. problema do seu negócio é você, precisa começar a delegar. E consegue pegar o gancho dos erros que estão acontecendo e centralizar só na equipe comercial. Não, não é. Aí, quando eu entro, aí me torno a psicóloga dos vendedores. Os vendedores começam: "Renatinha, eu amo fazer do jeito que tu ensina, porque eu vejo que tu traz uma luz pra gente." Eu disse: "Olha, a gente tem um limitador aqui." Porque às vezes a equipe comercial fica sentindo que, porque eu cheguei, as coisas vão melhorar em Uhum. tudo. Mas às vezes o dono do negócio ele não me escuta também. E eu estou vendo que muita coisa que está acontecendo aqui já é questão do dono do negócio. Aí eu sento, tenho uma conversa direta, informo o que está acontecendo. Olha, daqui para cá é seu. Isso aqui que está acontecendo, a gente pode ajustar sim. Se quiser, coloca para mim e eu vou ajustando essa parte com a equipe comercial. Passo para a tua gestão, mas aqui não tá. Não, mas eu prefiro que seja É, eu. engraçado que, olha só, como Contrata, é tô pagando ela. contraditório. Ele contrata uma profissional para É. treinar a equipe, para fazer um trabalho. Quando a profissional chega lá, que diz, tem que ser feito assim. Não, mas eu não gostaria que fosse feito assim. Ah, então, Pra que tu me Não, para que eu contrata? você me prefiro que seja. contratou? Eu prefiro que seja eu. Aí é onde entra, né? Existem clientes que precisam ser demitidos, sim, porque vale muito mais a pena demitir um cliente do que sujar o meu nome. Eu já Eita, demiti verdade. Eu cliente. já demiti e demito se necessário, porque o dinheiro do cliente, para mim, não é válido se ele não vê valor no que eu estou entregando. É. Eu prefiro 1000 vezes. Eu recebi uma mensagem de uma cliente que disse: depois que você saiu, depois do seu treinamento, foi o nosso melhor mês da história da empresa. Uau. É incrível, né? Então, tipo, quando a pessoa lê isso, faz assim, é valor. É. Como é que a pessoa não olha para um cliente desse e diz: conta comigo quantas vezes você precisar? Porque a gente que tem valor, tem gente que é grande. Eu poderia tranquilamente olhar para você e dizer: eu tenho essa cliente do meu lado. Porque eu tenho, porque E eu eu já tenho, querendo me acusar. porque eu tenho. É sobre entender o valor, de dizer assim: eu preciso mudar isso aqui e faça. É. Faça. Mas não, eu prefiro que seja assim. Eu disse: não, se você prefere, para mim tá tudo bem. Você tá me pagando, né? Não posso Para fazer. mim tá Mas tudo isso bem. realmente é a questão da mentalidade, né? A É. pessoa ela até tenta, mas tá com uma mentalidade tão Limitada. fragilizada, tão pequena, tão limitada que não consegue expandir.
A gente está indo para os minutos finais, eu estou vendo aqui no nosso Ah. cronômetro. Tava Mas tão eu queria bom. fazer algumas perguntinhas aqui agora do mundo do empreendedorismo feminino. Porque quem está aqui do outro lado nos assistindo, 90% é mulher. Esses 10% não sei o que está fazendo ainda aqui, porque realmente a comunicação aqui é bem feminina. Mas tudo bem. Sejam Seja bem-vindo. bem-vindos. Tá Fique à bem, vontade, tá a casa bem. é sua. Ser mulher no mundo dos negócios ainda é muito difícil para vocês? Olha, pra mim, pessoalmente falando, nunca foi. Uau, De verdade. que sonho. Eu nunca passei, assim, por nenhuma. Não posso mentir, né? Aham, claro. Eu vejo que tem uma. Várias mulheres já passaram, de fato, mas eu nunca passei, graças a Deus, em todas as empresas que eu fui líder. Eu sempre fui muito apoiada, inclusive. Respeitada e apoiada. E hoje, como empreendedora, eu até não sei se é porque tá num momento onde as mulheres estão se apoiando mais, isso está sendo muito cobrado e talvez eu não esteja passando, não passei por isso, porque vieram mulheres antes de mim que já passaram por essa luta e já fortaleceram. Então, obrigada a elas que vieram antes de mim, mas não passo por isso. Agora sim, por outro lado, eu falei do lado de talvez um preconceito, Uhum. alguma coisa assim do mercado. Não passo. Mas, por outro lado, a dificuldade que eu encontro é na nossa vida mesmo, né? Vida De ser pessoal. mulher, na nossa vida pessoal, profissional, que tudo se junta, que tudo vira uma coisa só. Verdade. Porque você é empresária, você é mãe, você é esposa, você é filha. E esses meninos dão um Você trabalho, do... né? Já tá ali Oh, atrás, se ó, olhando. dá, oh, se dá. Você toma conta da família, você, na maioria das vezes, né, nós que temos a veia empreendedora e líder, a gente se torna a peça forte na nossa Isso. família. Verdade. Então, a maioria das vezes, quando as pessoas têm problema, vem conversar com você. E que bom que vem, né? Porque eu mesmo gosto, eu sou uma pessoa muito sanguínea, então eu gosto de ouvir, de ajudar, enfim. Mas a dificuldade que eu encontro é essa, porque às vezes a gente quer fazer tudo. E tem hora que a gente tá assim, desesperada, dizendo assim: meu Deus, eu não sei, eu vou pra onde A agora? gente acaba carregando Eu coisas que nem é tenho que nossa, dar né? conta, eu tenho que dar conta. E eu já tive episódios de ansiedade, né, de tristeza, de cansaço, pela essa carga que nós temos hoje. Mas vale ressaltar também que nós lutamos por isso. Verdade. Lá atrás, a gente lutou para ter esse lugar. Então, a gente não vai deixar de ser mãe para ser empresária. A gente não vai deixar de ser esposa para ser empresária. Então, quando a gente escolhe ser mulher empreendedora, a gente tem que escolher sabendo que a gente vai ter que ter uma força triplicada, enfim. Tem o ônus e o bônus. Porque a gente vai ter. E esse ônus, ele pesa um pouco, Verdade. mas é gostoso. Se é o seu sonho, né? Porque tem mulheres que têm o sonho de ser empresária, têm o sonho de ser empreendedora. Isso. Como eu tive esse sonho e realizei, graças a Deus. E o peso que eu sinto é só nessa questão, sabe? Porque às vezes é muita demanda. A gente também tem que respeitar o nosso limite, né? Entender o nosso momento de parar um pouco, de desacelerar um pouco. O mundo não vai se acabar porque você vai desacelerar um pouco, tá? Você não pode desacelerar muito, Senão tá? o carro para de funcionar. São poucos dias, poucos É que nem o minutos, dias. Fusquinha. É. Se desacelerar muito, para de funcionar. Mas a dificuldade que eu encontro é mais nisso. É de equilibrar os pratinhos, né? De conseguir dar conta de tudo. Verdade. No meu tempo de liderança CLT, eu passei por muitas dificuldades de perseguição mesmo, de se destacar, de ter homens que não viam esse valor para essa. Entendiam que eles eram melhores pelo fato de ser homem. Então, lá atrás foi muito necessário ter pessoas que ensinam a ser forte. Né? Então, eu tive pessoas muito importantes que me ensinaram a ser forte e passar por esses momentos. Hoje é mais tranquilo, porque o nome treinadora me traz uma autoridade. Então, eu chego como a que ensina, a que sabe o que está falando, a que sabe. Então, eu não consigo, não deixo que tenha espaço para ser diminuída. Mas já passei por várias situações bem difíceis que não me fizeram parar, porque a palavra mulher é muito forte. É. Né? E vem essa questão dos filhos, casamento, marido, mas, sem dúvidas nenhuma, é apaixonante. É apaixonante a veia empreendedora. Eu trabalho num ramo muito masculino, né?
Acho que quem segue meus stories consegue ver aí que geralmente eu tô numa reunião e tem uns 10 homens e eu tô Só no meio. você, Só é. tem eu de mulher. E eu meio que já me acostumei. Eu tive que me acostumar. Então, quando eu comecei, não foi fácil, porque era um ramo predominante masculino. Não tinham mulheres para se apoiar. O homem achava que o homem era o sempre certo e tá tudo bem. Então, meu marido até fala, a gente conversando essa semana, estar conversando com os nossos pastores, e aí ele falou uma coisa tão bonitinha, ele é tão fofo, ele falou assim, Marcela, ela ocupou o lugar dela, ela buscou esse lugar. Marcela não cresceu por causa de mim. Marcela buscou o lugar que ela está hoje. Ela não queria ser na mesa só a esposa de Flávio, que tem uma loja de imóveis. Então, ela se capacitou, ela se profissionalizou, ela buscou o lugar dela na mesa de decisão, na mesa com outros homens, na mesa de entender o que está sendo conversado. E foi como você falou, né? Muitas vezes a gente acaba sendo diminuída e muitas vezes a diminuição está na nossa própria cabeça. Também. Existe uma limitação que a gente acha que por ser mulher ou por estar num mercado predominante masculino, a gente não vai conseguir dar conta daquilo que a gente sabe que dá conta. E o outro lado de ser mãe, né? Eu tô acordando cedo todos os dias para fazer minha oração. E essa oração ela é de segunda a domingo. Eu já disse, gente, no domingo não dá para participar. No domingo é meu dia. Eu acordo às 7 horas da manhã, pelo menos um dia acordar às 7 horas da manhã, né? Eu vou para a igreja às 8h30 da manhã, depois eu vou almoçar com meus filhos. O meu domingo é o dia que muitas vezes eu nem posto no Instagram. Eu realmente vivo o meu dia. E aí, teve um dia que eu dei a palavra, tem dias específicos que cada mulher do grupo dá a palavra. E nesse dia que eu dei a palavra, acabou atrasando um pouquinho. E o meu filho, ele não entrou na primeira aula da escola. E aí, no outro dia, eu falei, pessoal, ó, ontem aconteceu isso, a gente se atrasou aqui na mensagem, eu tenho muitas obrigações. E o meu filho, ele acabou não assistindo a primeira aula da escola. E nesse momento, Deus falou para mim a seguinte frase que eu vou colocar aqui para vocês: tudo que é para Deus e com Deus precisa de equilíbrio. Eu não Bom, posso desequilibrar a minha casa porque eu tô colocando o meu espiritual acima de tudo e de todos, mesmo que seja importante. O que Deus me pede, eu estou no centro, mas a tua casa toda precisa estar em equilíbrio. Até porque o equilíbrio vem muitas vezes da mulher. isso. E eu falei isso, e depois disso ninguém mais se atrasou. Todo mundo, realmente, vamos começar de 5h50 a gente já tá finalizando ali. Porque, de fato, Deus, o que Deus pede da nossa vida é essa organização. A gente precisa viver num equilíbrio emocional, num equilíbrio materno, num equilíbrio profissional. Porque tudo que há desequilíbrio, há desconcordância. Isso. Tudo que há confusão não é de Deus. Tudo que tem desordem, Deus não está no meio, mesmo que seja para Ele. Exato. E essa chave virou assim na minha cabeça e eu, meu Deus, é isso. Eu preciso realmente ser uma mulher, ser uma empresária, uma empreendedora, uma mulher que ativa outras mulheres, mas eu também sou mãe, eu também tenho o meu momento de paz, tenho o meu momento de calma, tenho o meu momento que eu não quero fazer absolutamente nada. E esse mercado hoje tá muito lindo, porque a gente consegue falar isso sem peso nenhum. É. Eu não preciso só ser a mulher que vou carregar tudo nas costas e tá tudo certo. Não, gente, eu sou a mulher que do dia domingo nem me mande mensagem que eu não vou lhe responder. E tá tudo Quero bem. saber de Eu não nada. quero saber, eu quero descansar. E tá tudo certo. Você não precisa carregar esse peso nos seus braços o tempo todo. Você precisa entender que a sua vida ela precisa de um equilíbrio. Gente! Chegamos ao final! Já tô olhando aqui o tempo, mas antes da gente encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá do outro lado, uma mensagem de apoio, de carinho, de conforto. Não sei o que vier no coração de vocês para essas mulheres aí. Bom, eu vou falar especificamente para o mundo da influência, para as mulheres que influenciam. Se você tem um sonho de ser influenciadora, se capacite. Alimente o seu espírito, né, o seu dia a dia com conteúdos relevantes, com conteúdos de valor que vão te edificar. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, perdendo tempo, rolando ali, né, o feed, se entregando, perdendo de fato seu tempo. Então, se você quer ser influenciadora, busca conhecimento para você ser a influenciadora, tá? E para as minhas influenciadoras, deixa eu falar para elas, porque senão elas vão ficar com ciúme, vão dizer, É poxa, coisa você boa, foi né? no Sabe que dá puxão podcast, de orelha. você foi no podcast e nem falou da gente. Para as minhas influenciadoras, porque a TH ela é uma empresa genuinamente feminina. Nós somos 20 influenciadoras e 5 assessoras nos bastidores. Então, no total, somos 25 mulheres, né? Mulheres de força, mulheres de coragem, mulheres que já passaram por cima de muitas coisas para estar ali na frente
da rede social todos os dias, né? Da sua comunidade, dando a cara, a tapa todo dia, mostrando a sua intimidade. Eu desejo, assim, que cada uma delas, inclusive elas me chamam de assessora-mãe, carinhosamente, né? E eu já adotei esse posto, tá tudo certo. Então, o que uma mãe sonha para um filho é sucesso, é ver ele Verdade. brilhando, é ver eles, assim, trilhando os caminhos mais lindos possíveis. Eu quero deixar um beijo todo especial para a equipe TH. E as mulheres que estão nos assistindo, corra atrás do seu sonho, tá? Eu falei especificamente aqui da influência, porque eu sei que tem muita mulher que sonha em ser influenciadora digital. Se prepara, crie coragem. Se não tiver com coragem, se tiver com vergonha, vai com vergonha mesmo, que depois você vai superar aí essa vergonha, esse medo. Empreendedoras também, que estão ali por trás e não querem colocar a cara no gol. Vá-se embora, mulher. Crie coragem para você vender mais, É. para você viajar mais, para você realizar mais sonhos. Você precisa ter coragem. Então, eu quero deixar essa palavra aqui. Tenha coragem e tenha fé em Deus sempre, que com certeza vai dar tudo certo. No tempo de Amém. Deus dá certo. Amém. Todas nós somos influenciadoras, né? Mesmo que você não seja uma influenciadora digital, você tem por obrigação ser influenciador da sua marca. Exato. Porque como Renata falou, primeiro, o cliente ele compra primeiro você para depois comprar o produto que você vende. Então, mesmo que você não queira, você precisa. Nós precisamos ter um rosto dentro da nossa marca e nós precisamos ser as influenciadoras da nossa marca. Diga a sua mensagem. A minha mensagem é para você, mulher, que tem um sonho e que por diversas vezes tem um medo disfarçado no meio desse sonho. O povo diz muito, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Não, se você tiver com Deus, o medo fica para trás. É Vá, verdade. se Amém. capacite, se especialize, tenha vínculo com pessoas que te colocam no lugar onde você pode aprender mais, leia mais, estude. Hoje em dia a gente tem uma rede social que nos dá muita oportunidade de se especializar, tá? Então começa do jeito que você tá, não espera o cenário perfeito, não espera poder ter isso ou aquilo outro. Não, começa do jeito que você tá, mas se especializa. Tenham pessoas perto que te fortaleçam. Porque quando a gente tem gente para fortalecer a gente consegue chegar mais forte e mais longe. Então, é o desejo de quem começou lá atrás, mesmo nova, quem me olha assim bem nova, mas me vê com muita garra, com 3 filhos pequenos, mas buscando alcançar o que, graças a Deus, eu continuo buscando hoje, mas não mais onde eu estava, porque eu tive a coragem de começar. Então, sucesso. Eita! lindo! Ê! Finalizamos, gente. Espero de coração que você tenha gostado aí desse episódio. Eu simplesmente amei. Tenho certeza que vai trazer muitos insights para vocês aqui, para vocês começarem a aplicar no negócio de vocês. Mas agora eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que você deixe aqui abaixo uma convidada especial, um tema especial que você quer que eu fale e que eu traga aqui no podcast. Porque, claro, vocês falam e eu ouço vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Beijo. Tchau, Tchau, tchau! tchau.